Olá, tudo bem com você? Eu me chamo João Teles e no vídeo de hoje vamos falar sobre o processo da contabilização após o encerramento da nossa folha mensal, ou férias ou 13º, não importa, qualquer encerramento de folha, tá certo? Você, por exemplo, sabe o que é a contabilização dentro do SAP? Ou sabe preencher a contabilização dentro da SAP HCM? E você sabe preencher a tela ou você apenas usa uma variante? E se você usa uma variante, se ela sumisse dali, você saberia se virar? Ou ainda melhor, você sabe o que é a CIP? Pois bem, se alguma dessas perguntas anteriores ou afirmações que eu te fiz te deixaram com uma pulguinha atrás da orelha ou com aquela sensação de, acho que eu não sei, então esse vídeo é para você. Hoje vamos desmistificar todo o processo da contabilização, ou seja, todo o envio das informações de valores, ou seja, provento, desconto, líquido, para o módulo do financeiro. Mas antes de continuar com o nosso vídeo, eu não posso deixar de te pedir um favor imenso. Eu peço que se inscreva no canal, deixe o seu like e também ative as notificações. Isso é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é realmente relevante. Ah, e outro recadinho. Aqui em cima tem o nosso Instagram. Não deixa de seguir a gente lá, porque diariamente tem conteúdo no feed e nos stories sobre novidades da SAP, configuração e itens do dia a dia de um consultor SAP HCM, tá certo? Então, vamos retomar o nosso assunto. Dentro do SAP, a gente tem dois passos no processo de contabilização. O primeiro é a apuração e preparação dos valores que estavam na folha pro financeiro. Ou seja, é onde o SAP basicamente vai pegar todos os valores, provento, desconto, bruto, bases, impostos, e colocar dentro de um pacote, dentro de um envelope. Essa é a apuração. E depois esses valores serão liberados para o financeiro. Ou seja, primeiro prepara e só depois eu libero. Hoje a gente vai falar da preparação, ou seja, o programa que faz essa preparação dos valores contábeis, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos lá para a tela do SAP para entender melhor esse processo. Bom, pessoal, já estamos aqui com a tela do SAP e vamos entrar na transação. Para acessar a transação da CIP, basta digitarmos aqui em cima PC00-M99-CIP. Essa aqui é a visualização inicial. Dentro dessa transação, eu gosto de dividi-la em 5 blocos, tá? São eles: bloco de período de processamento na folha, o bloco de condição de seleção, o bloco de atributos de execução, o bloco de especificação para a data de lançamento e o bloco de indicações para a criação do documento. Vamos começar pelo primeiro bloco, período de processamento de folha de pagamento. Aqui dentro eu tenho o período. O que eu posso utilizar aqui dentro? Eu posso utilizar o período atual da área de folha de pagamento, ou seja, é aquele período que vai estar lá na PA 03. Então eu posso informar aqui a minha área de folha, então vou colocar o período atual e vou colocar aqui o período AM. E vou colocar aqui o período AM e ele vai puxar o período que está a minha folha, a minha área de processamento de folha. Como também eu posso colocar aqui um outro período, indico aqui a minha área de folha, tá? E indico aqui o período que eu quero, tá certo? Então aqui é para indicar o período do processamento, tá bom? Condição de seleção. Vamos para o segundo bloco. Aqui dentro, caso eu não queira processar todos os meus colaboradores, eu posso filtrar por área de processamento ou por matrículas específicas, tá? Aqui é um filtro um pouco mais reduzido. Eu vou colocar uma matrícula específica aqui, tá certo? Agora vamos para o terceiro bloquinho, atributos de execução. Aqui dentro a gente tem que ter uma atenção redobrada. Por quê? Só vamos preencher este primeiro campo, cálculo de folha de pagamento off-cycle, caso estejamos processando uma folha que não é a mensal, ou seja, uma folha de férias, uma folha de 13º, uma folha de rescisão, por exemplo, tá? Nesse primeiro exemplo, eu vou usar uma folha mensal, então eu ainda não vou preencher. Tipo de criação de documento. Aqui eu tenho 3 opções, tá? Eu tenho a opção P, S e T.
A opção P, o programa ele roda em produtivo e ele cria um documento que poderá ser liberado para o financeiro, tá certo? Esse documento ele é criado sim, também é criado um documento, mas em simulação. Esse documento não tem a propriedade de ser liberado para o financeiro, ou seja, você consegue gerar um documento, conferir esse documento, mas ele não tem a validade para o financeiro como teria em modo produtivo. E você tem a opção T. A opção T, ela gera contabilização, ela roda, mas ela não cria documento, tá? Ela apenas é possível conferir o log, ela não gera nenhum tipo de documento, tá? Então, é sempre recomendado que seja gerado em S primeiro e só depois em P, tá bom? Editar log. Se eu clico nesse flag, quando eu processar, vai aparecer uma árvore para mim da contabilização. Ou seja, eu vou conseguir ter uma visualização, algo mais visual do meu contábil. Então, eu vou ver onde está entrando, onde está saindo cada rubrica para cada conta simbólica, tá bom? Se esse flag não tiver marcado, só vai aparecer um log lá em cima e dizendo quantas pessoas foram processadas e quantas foram recusadas, ou seja, com erro, tá bom? Texto para ciclo de lançamentos. Esse texto, ele é um texto livre, ele é um campo de texto aberto que serve como identificação lá na transação PCP0 quando a gente for identificar o documento. Então, por exemplo, essa aqui é uma folha mensal. Aqui eu colocaria folha mensal 5, folha mensal do mês 5, ou FOPAG 5 2021. Também é uma opção. Ele é um texto aberto, tá bom? Dito isso, vamos para o nosso quarto bloquinho. Especificação para a data do lançamento. Aqui dentro é quando será enviada essa informação para o financeiro, ou seja, quando que vai ficar disponível para o financeiro, tá? Aí eu tenho alguns dados aqui, tá? Segundo definição de período. Se eu colocar segundo definição de período, isso aqui vai seguir as configurações pré-definidas do pagamento da folha do cálculo da folha de pagamento. Ou seja, ele vai respeitar aquela data que é gerada automaticamente lá na folha de pagamento, tá certo? Não necessariamente ele vai pegar aquela data, mas ele vai seguir uma configuração para aquela data, tá? Segundo data de pagamento. Aí sim, o programa ele pega exatamente aquela data que vai estar lá na transação PCP Result. Eu vou mostrar para vocês agora. Certo, neste caso a gente está processando a contabilização da fulana de tal. É essa data aqui, ó, que será enviada caso eu flague este campo aqui, tá? Segundo data de pagamento. Então, se eu colocar aqui, o valor que será enviado vai ser esse campinho aqui, tá bom? 28/5. João, e se eu colocar manual? Se você colocar manual, aí você tem uma data livre, você vai poder colocar qualquer data que você preferir. É claro que essa data ela precisa fazer sentido. Eu não posso chegar e colocar lá para a folha do mês 5, colocar uma data do mês 3, né? Essa data ela precisa fazer sentido para o processo ficar correto e com qualidade, tá bom? Dito isso, vamos para indicações para a criação de documento. Data do documento. O que eu coloco aqui, João? A data do documento vai ser a data que vai ser criado lá no financeiro, tá? Então, lá no financeiro ele vai chegar com duas datas. A data do lançamento e a data da criação do documento. Ou seja, quando que eu estou criando esse documento lá para o financeiro. Ou seja, se o financeiro tentar processar esse documento hoje, que hoje é dia 20, e eu criar esse documento só para amanhã, ele não vai conseguir processar esse documento, tá certo? E isso em um cenário produtivo, um cenário para valer, tá bom? Variante de lançamento. Aqui é um campo bem particular. Aqui é algo bem mais consultivo do que pro usuário, tá? Mas é sempre bom a gente saber que sempre tem, ou na maioria das vezes, sempre tem uma variante para cada processo. Ou seja, aqui eu tenho uma variante para folha, eu tenho uma variante para 13º, para dia, para jus, para feri, para PPR e para adiantamento diversos. Então, é sempre bom se atentar a isso quando você for processar, tá? É sempre bom clicar no Match Code e colocar a variante de acordo com o processo que você está gerando, tá certo? Ou, caso você não se sinta seguro, perguntar para a sua consultoria ou para alguém que já está mais inteirado desse processo.
A diferença aqui de dentro são só coisas que vão lá para o financeiro. Não compete muito a gente só precisa saber qual o certo usar. E qual que é o certo? Aí é um estudo mais da empresa, mais aí do seu cenário, tá certo? Vamos primeiro contabilizar a folha mensal e depois eu contabilizo a folha de férias, tá bom? Então eu vou colocar aqui segundo data de pagamento, vou colocar aqui data do documento hoje, 20/5/2021, e vou processar. Olha só que legal, tá? Como eu cliquei com o log, ele me apresentou toda uma estrutura hierárquica de contas de um lado para o outro, tá certo? Agora, João, você falou que tem um outro processo que é o envio para o financeiro. Aonde que eu acesso isso? Eu não vou falar muito a fundo, mas eu vou mostrar para vocês como é que fica lá. É através da tração PCP0, tá? E aqui está o documento que a gente acabou de criar, olha só. 20/5, às 8h12 da manhã. Aqui está o meu texto. Lembra que eu coloquei meu texto livre, ó, FOPAG 521? Esse texto ele vai aparecer aqui. E esse documento ele foi criado, tá? Ele foi criado. Se eu der um duplo clique aqui, eu consigo ver, no caso, aqui dois documentos, tá? O 5373 e o 5372. Tanto faz aqui qual que eu vou olhar. Vou olhar esse 5373, tá? Mais a fundo eu consigo ver aqui. Parece que eu não vou nem colocar, eu acho. Assim. Aqui vocês estão vendo os valores que estão sendo contabilizados, mas olha que interessante. Aqui eu tenho a data de lançamento, que é a data lá da folha de pagamento, que eu mostrei para vocês, dia 28/5. E aqui a gente tem a data do documento, que foi a data que a gente colocou lá na tela, tá? Na tela de seleção, lá embaixo, nesse campinho aqui, ó. Então, data do documento é aquele 20/5 que vocês viram, e esse texto é aquele texto que vocês viram lá na primeira tela, tá certo? Agora vamos processar uma folha de férias. Como é que eu processo a folha de férias? Pois bem, vamos aqui na PCP Result do colaborador. Eu quero processar essas férias aqui. Como é que eu faço, João? Primeiro eu preciso ter, eu tenho que ter conhecimento do meu motivo ProfCycle, ou seja, esse Azinho aqui, tá? Então eu sei que a categoria é o A, e eu preciso do indicador, que é esse Fzinho aqui, ó. Estão vendo? E também da data, 24/8/2020. Feito isso, eu preciso preencher essa tela. Então, A, F e 24/8/2020. Aqui em cima eu vou, lógico, mudar para 8/2020. Tá certo? Data do documento eu vou deixar hoje, não tem problema nenhum. E a especificação do lançamento eu vou deixar segundo data do pagamento. E aqui eu vou mudar, vou colocar férias 8/2020. Vou deixar editar log e vou processar. Processou as minhas férias também. Olha aqui, ó, selecionados 1, analisado 1, recusado nenhum, ignorado também nenhum, criação de documento correto. E aqui eu tenho o número do documento que ele criou, tá certo? Consigo ver a minha estrutura aqui dentro, ó. Então eu posso expandir ela, eu posso conferir tudo que está sendo contabilizado, todos os valores, tá? Atualizo. E criou aqui o meu férias 8/2020, tá certo? Olha que bacana. Dia 20/5, às 8h14. Se eu clicar duas vezes, eu também tenho o meu documento. Se eu clicar duas vezes, eu também tenho aqui dentro a data do documento, a data do lançamento. E aqui dentro eu tenho os valores, caso eu quisesse analisar. Tá certo? Bom, pessoal, espero que tenha ajudado. Agora que vocês talvez não fiquem dependendo apenas de uma transação e saibam de fato como preencher. Na descrição do vídeo tem mais detalhes. É isso, muito obrigado e até o próximo conteúdo.